Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, nesta quarta-feira, para lá de movimentada na política. Hoje, os senadores fecharam ali, costuraram um acordo para aprovar o PLP 18, aquele projeto que estabelece um teto para o ICMS dos combustíveis, inclusive gasolina e diesel aí incluídos nesta conta. Agora, essa questão de zerar o ICMS vai ficar para uma proposta de emenda constitucional que será votada mais à frente. A ideia é votar o PLP 18 já na segunda-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Vamos torcer para um milagre, não é? Para você que nos assiste, muito boa noite. E hoje, para tratar desses assuntos, nós chamamos aqui o deputado Felipe Rigoni, ele que é do União Brasil do Espírito Santo e autor do Código de Defesa do Pagador de Impostos. É uma proposta que tenta deixar mais justo o sistema de impostos e também essa questão da cobrança dos impostos para ali o contribuinte, né? Dá ali uma parada nessa coisa da Receita chegar e invadir a casa das pessoas. Enfim, nós vamos discutir esse projeto muito aqui hoje com você no Frente a Frente. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é cheia. Obrigada por ter reservado um tempinho para nós aqui na Rede Vida. Que isso. Boa noite, Denise. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a Rede Vida. É um prazer, de verdade, conversar sobre esse assunto que é tão importante, inclusive, para o nosso país. Claro, e Zé Maria, parece que agora engatou essa discussão dos impostos na Câmara e no Senado, né? Porque a reforma tributária não sai, mas eles estão dando um jeitinho ali de mexer nessa questão que é tão importante. É verdade, iniciou-se o debate, né? Mas há ainda divergências sobre se esta medida, se esse pacote vai realmente fazer o preço do combustível descer para o consumidor. O Partido dos Trabalhadores divulgou nota hoje dizendo que isso não adianta e que é preciso agir politicamente na Petrobras, né? Nós já estamos em campanha eleitoral, então todos esses debates aí são, na verdade, tentativa de simplificar um problema muito complexo. Mas não é só preço dos combustíveis, não. O Brasil está enfrentando outras dificuldades, inclusive na economia, e este é um ano exatamente de discutir sobre isso. O deputado Felipe Rigoni, ele chegou aqui no Congresso Nacional com uma força muito grande. A gente conversava até sobre a força de trabalho, quanto é importante uma pessoa que se dedica e que trabalha. Deputado, muito boa noite. Eu queria saber, deputado, sobre a sua percepção do Congresso Nacional. Se o senhor está achando que realmente fez bem ter vindo, mudou alguma coisa no Congresso Nacional, como foi o seu trabalho até agora? Quer dizer, já está mais da metade, né, do mandato. Já estamos quase no final, inclusive. Quase no final. Foi uma experiência maravilhosa ter vindo para cá. Eu gosto muito do trabalho e dá para perceber muito rapidamente, logo lá no início, percebi o quanto que dá para fazer diferença. Assim, se você tiver muito trabalho, não ter frescura para trabalhar para caramba e, naturalmente, uma capacidade de diálogo muito grande, né? Porque você sabe, Zé Maria, que na política você não escolhe o seu interlocutor, né? Já escolheram por nós. Somos nós os 513 parlamentares, deputados e deputadas, e os 81 senadores que vão decidir o que vai dar do Brasil, né? E é com eles e elas que a gente precisa sentar e conversar. Então, você tem que ter uma capacidade de diálogo muito relevante para conseguir fazer bastante coisa. E conseguimos. Eu já aprovei 6 projetos de lei na Câmara, fui relator de 3 matérias gigantes no plenário. O senhor Estamos sabe com esse nosso projeto que agora. Alguns deputados ficam aqui 10 mandatos e não aprovam nenhum. Exatamente. Então, assim, mas isso exige, óbvio, muita capacidade de diálogo e muito trabalho. Agora, esse projeto que o senhor apresentou do pagador, do Código de Defesa do Pagador de Impostos, o que ele vai mudar na vida do contribuinte? Que já tem urgência, né, para aprovar essa proposta. Já está na urgência e a gente deve aprová-lo até o fim desse semestre, inclusive na Câmara de Deputados. Estamos com uma perspectiva muito boa. O que ele faz, né? Primeiro, assim, por que ele precisa existir? A relação entre o contribuinte, que é o pagador de imposto, a pessoa física ou pessoa jurídica,
e o fisco, que é a Receita Federal, a Receita Estadual, o fisco municipal, ou melhor dizendo, o União, né, é uma relação muito desigual. Né? A gente sabe que existe uma cultura de desconfiança por grande parte dos membros das receitas em relação a quem paga imposto. Parece que eles já presumem que você está com má fé. Né? Então, o que o Código faz, ele traz uma série de direitos para o pagador de imposto e concretiza isso num processo jurídico. Ou seja, toda vez que eles forem fazer uma autuação, vai ter que te notificar antes, vão ter que fazer visitas de educativas, né, ao invés de sair multando. Quando for multar, vai ter que te dar um tempo para você se defender, porque eles podem ter errado. Né? A Receita erra também, com certeza. Então, assim, a ideia aqui é você dar estabilidade para o bom pagador de imposto, de fato, conseguir fazer o seu trabalho sem o medo de que a Receita vai chegar um dia e fechar a sua loja. A Receita vai chegar um dia do nada, te dar uma multa milionária, se você não pagar em 12 horas, vão cancelar seu CNPJ. Né? Então, a ideia é, de fato, dar uma estabilidade muito grande à vida empresarial, à vida do pagador de imposto. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. É interessante que qualquer liberal, mesmo economistas liberais, eles admitem e dizem que é preciso pagar impostos. Exato. O que se discute é como pagar esses impostos, qual é o nível, né, de pagamento de impostos, e isso que o deputado Felipe Rigoni está falando aí de os direitos do pagador de impostos. Mas, olha, deputado, recentemente eu conversei com integrantes da Receita e eles dizem que a legislação brasileira é até muito leve. Ninguém vai para a cadeia por deixar de pagar impostos e que é preciso até recrudescer na lei. E a sua proposta vai no sentido contrário, né? Exatamente o contrário. Você acha que a legislação aqui no Brasil é rigorosa ou leve? Não, ela não vai no sentido contrário. O que a gente faz? A gente cria um processo de ampla defesa e contraditório para aquele cara que está sendo questionado. Então, vamos supor... Você propõe a diferenciação do que é o mal pagador e o do... 100%. Inclusive, agora que a gente está no processo de relatoria, o relator, o deputado Pedro Paulo, a gente vai abrir um capítulo sobre o mal pagador de imposto, para enrijecer, inclusive, a legislação para, de fato, punir severamente o sonegador, o cara que faz fraude, o criminoso, de fato. Né? Mas o bom pagador de imposto, ele precisa ter uma vida muito boa, tranquila, né, em relação às obrigações dele com a Receita. Então, vamos supor que a Receita vai lá e fala assim, Zé Maria, você está devendo R$100 mil de impostos. Aí você fala, não estou não, eu paguei tudo certinho. Para onde é que você vai se defender? Você não sabe, você não tem prazo, você não tem, inclusive, instrumentos para fazer isso. Hoje é muito precário essa questão. Então, o senhor tem tanta razão que advogados dizem que, sobre impostos, na dúvida, pague. Exato. Porque, assim, se você não pagar, mesmo que você estava correto não pagando, muitas das vezes, você vai tomar uma multa. Então, assim, é um negócio muito bizarro que acontece, a relação hoje entre a Receita, especialmente as estaduais, e o pagador de imposto. Então, o que a gente faz aqui nesse código é trazer uma estabilidade. E tem um negócio também que se não fosse trágico, era muito engraçado. Quando você tem um débito com a Receita, quando você está devendo a Receita, a sua dívida é corrigida pela taxa Selic. Mas quando você tem um crédito, o seu crédito é corrigido pela poupança, que é muito menor do que a taxa Selic. Isso. Então, não tem nenhuma igualdade nesse sentido. É uma relação desigual, né? Uma relação muito desigual. Agora, o projeto não traz nenhuma anistia, né? E não se vai permitir isso, né? Porque, geralmente, ali no Congresso, quando vem uma coisa assim, dá logo uma anistia. Faz o refis, dá uma anistia. Que exatamente. Inclusive, a gente está preparando o terreno para a gente não ter mais esse tipo de coisa. Inclusive, no relatório que o Pedro Paulo está fazendo, a gente já combinou assim, de um lado, nós vamos facilitar muito a vida do bom pagador de imposto, do outro lado, nós vamos dificultar muito a vida do sonegador, do devedor contumaz, né, do cara que é criminoso e faz fraude, inclusive dando poderes à Receita para, de fato, punir severamente. Então, assim, nós vamos diferenciar o joio do trigo, né, porque o bom pagador de imposto merece respeito e muito mais do que respeito, merece ser
aplaudido, porque é ele que custeia o Estado brasileiro. É interessante, deputado, o senhor diz aí do bom pagador de impostos, aí as pessoas só se lembram do bom pagador de impostos, pessoa física, mas também pessoa jurídica é muito prejudicada com essa relação. Especialmente, né? pessoa jurídica é muito prejudicada. Eu ouvi representantes de empresas de conglomerados de que tem 320 técnicos especialistas para definir como pagar impostos. E que esta determinada empresa que tem os técnicos é cheia de multas milionárias. Quer dizer, mesmo querendo pagar, não se consegue. Não consegue. Então, a origem da reforma tributária seria pela simplificação. Simplificação. Uma coisa que a gente traz porque isso aqui não é uma reforma tributária, né? É uma reforma do processo de coleta de imposto e fiscalização. Então, o que a gente traz no projeto, que é um negócio que eu acho muito importante? Da Constituição para cá, Zé Maria, já foram editadas e reeditadas 390 mil normas tributárias no Brasil. Atualmente, nós estamos com uma média de 40 mil normas tributárias sendo... Entre regionais, federais... Entre estaduais, municipais e federais. Então, assim, todos os dias, você tem mais ou menos 100 normas tributárias sendo editadas e reeditadas. Ninguém consegue. Quem que consegue acompanhar? Não tem e como. Cada produto é uma taxa, é uma coisa complicada. Um supermercado. Como é que ele faz? Centenas de produtos, porque você tem lá a barrinha de cereal, é um jeito de cobrar imposto, é uma alíquota. Mas se a barrinha de cereal tem chocolate, aí você não sabe se é da barrinha de cereal ou se é chocolate. E aí a tributação é diferente. É igual o sapatênis, né? O sapatênis, que não sabe a sandália croc, não sei o quê. Aí esse negócio vai parar no STF, que o STF tem que decidir se a sandália croc é sandália ou se é outra coisa. Então, assim, é um negócio que não faz sentido nenhum isso existir no Brasil. Então, nós estamos tendo uma previsão nesse projeto para reduzir drasticamente a competência da Receita de editar esse tipo de norma. Tem norma que eles precisam editar, tá certo. Mas não pode desse tanto, porque ninguém consegue acompanhar. Imagina um microempresário que tem ali seus 5, 6 funcionários, que vende um monte de coisa na lojinha dele, como é que ele acompanha a mais atual norma tributária? Não acompanha. E ele vai sempre pagar o imposto errado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é protegendo essas pessoas que estão ali trabalhando, custeando o Estado e fazendo a economia girar. Sem se preocupar com a reforma tributária, né? Que é extremamente importante, né? A reforma tributária, para simplificar de uma vez por todas esses tributos do Brasil. Esse projeto do ICMS que está em discussão no Senado e essas PECs que vêm agora, que inclusive hoje o líder, o senador Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo, apresentou uma das PECs que vai permitir ali, mais à frente, zerar o ICMS dos combustíveis. Esse projeto, ele pode ser aprovado logo? Ele vai ser aí o start para essa reforma tributária, para daí partirmos para uma reforma tributária de fato? Denise, eu acho muito difícil esse projeto ser o pontapé inicial para uma ampla reforma tributária. Mas o projeto em si, que a gente aprovou na Câmara e está para ser aprovado no Senado, ele é importante pela seguinte razão. Historicamente, isso não tem a ver com estes governadores, mas historicamente, o que os estados foram fazendo? Eu preciso incentivar a indústria de vidro. Aí reduz o ICMS do vidro para atrair a indústria de vidro para lá e aumenta o ICMS em algum lugar, porque você tem que compensar pela lei de responsabilidade fiscal. Onde é que eles não aumentavam o ICMS normalmente? Os produtos que as pessoas vão consumir de qualquer jeito, independente do preço. E que é fácil de arrecadar também, né? Exato, que é combustível, energia, telecomunicações e transporte público. Com o acúmulo de 30 e poucos anos fazendo isso sistematicamente, você tem alíquotas absurdas em combustíveis, em energia elétrica, que são produtos básicos da sociedade. E o que a gente faz aqui é introduzir esses produtos aqui, serviços, no rol de produtos essenciais. Que aí o teto é 17%. O mais caro, o ICMS, o senhor sabe onde é? Acho que é na Bahia, né? Chega beira a 30%. Acho que é 35%. 35%. Mas eu não sei se no Rio de Janeiro está 34%. Isso é sociedade. Eu acho que nem o dono de uma indústria ganha isso líquido. Exato. Entendeu? Então, assim, aí você encarece produtos que fazem o resto da economia girar
e você gera uma inflação generalizada e uma improdutividade generalizada. Porque você pega, por exemplo, se a energia do Brasil fosse muito mais barata do que é, e parte disso é imposto, com certeza, a nossa indústria seria muito mais competitiva. E, por consequência, o Brasil cresceria mais. Então, assim, é óbvio que é duro, os estados vão perder a arrecadação inicialmente, mas depois vão recuperar porque a economia vai começar a crescer. A gente fala muito aqui sobre reforma tributária e, às vezes, as pessoas devem pensar em casa, essa coisa é muito complicada. Não é, não. Quem paga imposto é o consumidor. Eu já disse uma vez para um empresário, nossa, não é bem assim, empresário não paga imposto. Se empresário pagar imposto, ele quebra, porque ele embute o imposto no preço. Então, quem paga no final é o consumidor. Né? Daí a importância popular, social, da definição do pagamento de impostos, de como deve pagar impostos. Né? E da transparência também. Uma boa reforma tributária, além de fazer o que a gente chama de IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que aí, de fato, vai ser só o consumidor final que vai pagar o imposto, mas ele precisa ser transparente, você precisa saber quanto que você está pagando e para onde que está indo cada imposto que você está pagando. Eu morei na Inglaterra um ano. Foi aprovado um projeto nesse sentido, né? Foi. E, assim, mas, de qualquer maneira, vai precisar de uma reforma tributária ampla para isso fazer de fato. Eu morei na Inglaterra um ano. Perfeito. Lá, em todo lugar que você compra, vem lá o preço do produto mais imposto de tantos por cento, deu tanto. E esse imposto vai X% e fica ali na nota. Vai X% para a cidade, X% para o condado, porque lá não são estados, são condados, e tantos por cento para o governo federal. É interessante que você sabe tudo. Nos Estados Unidos você pergunta o preço de uma coisa, $100. Aí quando você vai pagar $135. Mais tanto por cento. Mais impostos. Que é o sales taxes. Estadual, municipal. É transparente. Porque aí mas o aqui a cidadão gente se não empodera. sabe, aqui é complicado. Não tem nem como, nem se você quiser, você consegue descobrir. Mas agora, com esse projeto que foi aprovado ontem, ele ainda precisa passar pelo Senado. Isso vai ficar discriminado também na hora que a pessoa for abastecer o carro, por exemplo? No caso dos combustíveis, vai ficar discriminado o preço. Né? Tanto ali nos postos, já tem o site que a Petrobras fez, se adiantando a esse projeto, inclusive, né? Para discriminar qual é a composição do preço de um combustível. As pessoas precisam saber. Né? Já que é um produto tão relevante, da onde que sai esse preço todo? Né? Então, a gente precisa saber. A transparência ela é relevante, inclusive porque você empodera o cidadão para discutir. Agora, o projeto queria também limitar o lucro da Petrobras. Parece que isso não foi aprovado porque seria uma interferência direta numa empresa e não poderia fazer ali uma lei para uma empresa específica. Foi isso mesmo? Foi. Assim, o caso da Petrobras, gente, assim, para mim é muito claro. Petrobras, você precisa dividir ela em várias empresas e privatizar. Porque não adianta você ter um grande monopólio estatal. E também não adianta vender para uma empresa só, porque senão vai virar um grande monopólio privado. Né? Você precisa de concorrência, pode piorar, inclusive. Você precisa de concorrência no setor. Né? Para ter concorrência, tem que ter várias empresas atuando. Então, qual que é o melhor modelo? Você divide a Petrobras em 4, 7, 10 empresas, vende elas, e aí sim você vai ter vários players no mercado. Aí você começa um processo de competição que vai empurrar os preços para baixo. Óbvio que isso é médio e longo prazo. Deputado, essa história do petróleo é o debate atual da política, mas está muito caro mesmo, né? Está muito caro. Pode chegar a um ponto de colapsar a economia. Pode. Aí, assim, eu acho que faz sentido a discussão de um fundo de equalização. Porque não adianta você mexer em preço. Mexer em preço sempre vai dar errado. Mexer, você descongelar, né? Congelar preço, alterar o preço. Porque isso aí, em toda a história da humanidade, deu errado. Então, não tem como você argumentar que pode dar certo. Agora, na Argentina, a gente está vendo. Exatamente, nós estamos vendo isso acontecer na Argentina agora. O que dá para ser feito, em casos muito críticos, como o caso da gasolina, do combustível, que não está dando para aguentar por uma série de razões, não é só a questão da Petrobras, pode sim se discutir um fundo de equalização, em que o governo coloca um dinheiro para baixar o preço. Ou você faz uma espécie de voucher para quem mais precisa,
para você compensar de alguma maneira isso. Mas tem que ser, vamos dizer assim, é o que a gente chama de exógeno, né? É que você tem que pegar o governo e aí ele interfere dando um pouco mais de dinheiro para baixar o preço. Para setores não, específicos? Para setores ou para pessoas, né? Melhor para pessoas, inclusive. E não interferir no preço da Petrobras, porque isso vai dar errado, sem sombra de dúvida. Muito bem. Pois é, o Frente a Frente discute todos os problemas politicamente aqui do macro, mas tudo interfere exatamente na sua vida, né? Nós estamos hoje aqui com o deputado Felipe Rigoni, para essa conversa aqui nessa mesa redonda. Vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta aqui.